Este é o Pode Pensar e esta é a série Arquitetura Cósmica. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Pensadoras e pensadores, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Sejam bem-vindos ao episódio número 7 da série Arquitetura Cósmica com Gilson Freire. Surgiu a bipolaridade. Hoje nós abordaremos, ainda na parte 4 dessa obra, o item Neocriacionismo Biológico. E esse item trata de 3 assuntos. O primeiro deles, equilíbrio pontuado, saltos evolutivos. Segundo, o planejamento inteligente e a complexidade irredutível. E o terceiro, princípio antrópico. E mais uma vez, para nossa alegria, contamos com a presença do autor do livro, o querido amigo Gilson Freire, para nos elucidar sobre esses conteúdos tão relevantes para a nossa existência. Gilson, querido amigo, suas boas-vindas. Olá, companheiros e companheiras. É uma alegria imensa nós retornarmos a este trabalho depois de um pequeno intervalo e sinto-me reconfortado por estar atingindo todos vocês e ao mesmo tempo sendo nutrido também pelas carinhosas vibrações dos nossos ouvintes. Uma alegria também estar com o nosso querido Rafa. E vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá. A ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. E eu começo com um comentário que está lá em A Grande Síntese, curtinho, mas bem direto, Gilson. Diz assim sua voz, lá na obra Grande Síntese de Pietro Baldi: a nossa biologia é de substância, não de forma. E eu te pergunto, Gilson, a biologia talvez não deveria ter sido assim a primeira a aceitar essa hipótese espiritual da vida? É um contrassenso, né, Rafael? É exatamente a ciência que diz respeito às nossas vidas, ao nosso ser, e ela, infelizmente, ficou impregnada do materialismo do século XX. É lamentável, mas existem pensadores na atualidade que estão restituindo a biologia aos seus moldes, por ser a ciência sagrada da vida. Mas realmente é belíssimo a Grande Síntese, quando ela nos aborda os aspectos da vida, nos fala do psiquismo diretor, da presença preponderante do espírito conduzindo os corpos biológicos. É uma hipótese maravilhosa. Mas antes de nós penetrarmos no nosso tema do dia, eu gostaria de esclarecer um aspecto que pode não ter ficado muito claro para os nossos ouvintes. Primeiro, que nós estamos estudando a arquitetura cósmica e muitos podem se perguntar, mas por que falar de biologia? Biologia também faz parte da arquitetura do universo? Na verdade, nós estamos estudando visão de mundo. A arquitetura cósmica é um trabalho de visão de mundo, que chamamos também cosmovisão. Sim. Ou seja, a maneira como nós encaramos a realidade, como entendemos o universo e a vida em que estamos imersos, de forma que ela abrange, sim, todos os aspectos da existência, desde o átomo até as estrelas e as galáxias distantes, mas passando pelas nossas vidas e por todos os fenômenos que integram a existência. Portanto, faz parte, sim, do nosso trabalho, que é um trabalho universalista e passa numa rápida visão por praticamente as principais ciências dos nossos dias. Outro aspecto que eu quero esclarecer também, que da nossa última conversa acredito que não tenha ficado claro,
com respeito ao termo, né, o criacionismo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Todos conhecem a divisão fundamental entre esses dois pensamentos que nutrem o pensamento do homem na atualidade, o evolucionismo e o criacionismo. O criacionismo está fixado no pensamento religioso, na criação bíblica exposta no Gênesis Mosaica, uma criação já pronta, e o evolucionismo se antepõe a essa ideia. Apregou, então, a existência de um processo progressivo na formação das espécies terrenas, e o evolucionismo dispensou um criador. Esses dois pensamentos se digladiam, sobretudo no século XX, e os seres humanos se dividem entre aqueles que admitem uma ideia ou a outra ideia. E ao longo do trabalho, nós vamos ver que o Baldi realizou uma fusão perfeita entre o criacionismo e o evolucionismo. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Mas nós estamos observando que a ciência, porque a vida está sob um comando que extrapola a nossa realidade, é a própria ciência que está refazendo as suas ideias. Então, o evolucionismo cósmico descobriu que o universo foi criado um dia, há 13 bilhões e 700 milhões de anos, e a partir daí as ideias se converteram para um criacionismo cósmico. O universo foi criado. Antes se pensava que ele era eterno, incriado, não precisava de um criador. Então, a partir daí nasce um novo criacionismo alimentado pela ciência, é o criacionismo cósmico, cosmológico. E na biologia também estão surgindo novas ideias, estão suscitando a presença do espírito e de um criador no comando da evolução biológica. Portanto, a biologia também está caminhando por um neocriacionismo, uma nova ideia criacionista. E, curiosamente, essa nova ideia criacionista que surge na biologia, ela não dispensa a evolução, ela se abraça à evolução. E está caminhando, então, para um entendimento de que a evolução é um processo orientado por forças espirituais, subordinados a uma inteligência que nós remetemos ao divino. Então, assim fica perfeitamente caracterizado para nós o que queremos dizer com neocriacionismo biológico. A nova biologia, então, subordinada a essas ideias. A biologia espiritualizada, a biologia da substância, da essência e não das formas, como nos ensinou o Baldi. Se me lembro bem, a grande síntese, o Baldi chega a citar uma ultrabiologia. Como é que ele cita? Você lembra, Gilson? Sim, essa é a mesma biologia de substância, não é? Biologia. Ele cita um nome lá interessante. Né? A biologia que extrapola o frio estudo dos cadáveres, né? Estuda a vida na sua essência, né? Ou seja, né, também na era do espírito, né, na nova civilização no terceiro milênio que está se construindo, que ciência que não seria afetada pela realidade espiritual, né? A gente sabe que é inevitável e é maravilhoso, né? Tá todo sentido a vida, né? Com certeza, é um movimento muito bonito que nós estamos vivendo, né, Rafael? Uma transição do materialismo científico para a era do espírito. Nós vivemos uma época de grandes revoluções, uma época maravilhosa. E por pessoas muito competentes, né? Quando a gente fala do que você vai citar aqui nessa parte do livro, você cita o Amit Goswami, você cita o Erwin Laszlo, você cita o Dave Bohm, grandes pensadores reconhecidos pelo mundo científico, né, que vem trazendo aí informações, pesquisas muito relevantes que nos levam a essa ideia de que há um pensamento diretor, né, por detrás da forma. Capra, né? Não podemos deixar o Capra, exato, Isso mesmo. Mas nós queremos começar com uma ideia fantástica que surgiu na biologia no início do século XXI, final do século XX, uma ideia fantástica que muitos não se deram conta dela, que ela precisa ser estudada com muito cuidado, que é extraordinária essa ideia, se chama equilíbrio pontuado. Então nós queremos falar um pouco dessa ideia, porque ela realmente parece corresponder à realidade. Ela foi criada por um biólogo chamado Stephen Gould, biólogo americano, que infelizmente partiu cedo,
nos deixou, morreu de câncer em 2002, mas ele nos trouxe essa ideia maravilhosa, ele chamou de equilíbrio pontuado, que é uma quebra de equilíbrio. Esse é o significado da palavra, né? Equilíbrio pontuado, ou seja, que o equilíbrio ele tem pontos em que ele é quebrado. Interrompido, né? Interrompido, exatamente. Obrigado pela palavra, né? E ele escreveu um livro maravilhoso em que ele prova que a evolução se dá aos saltos. E ele rompe com uma velha ideia que nos alimentou há muito tempo, dizem que foi Leibniz que começou com essa ideia, de que na natureza não há saltos. Isso é muito usado, até mesmo pelas escolas espiritualistas. Isso é muito repetido. Muito repetido. Isso está no senso comum já, né? Está no senso comum. E, de certa forma, a gente usa isso para justificar a nossa morosidade evolutiva. É verdade. Não vamos dar salto, vamos devagarinho, como pode. Né? Na próxima encarnação eu faço isso, eu faço aquilo. A gente é danado, né? A gente pega essas coisas que acaba... É terrível, a gente usa isso para justificar o nosso comodismo, né? Não dá salto, então eu não vou me esforçar. Mas o Stephen Gould faz uma análise cuidadosa da evolução e da própria vida, até mesmo das humanidades, da vida humana, e ele mostra que a evolução ela se processa, sim, através de grandes saltos. O que faz a evolução são as revoluções e não o gradualismo. O gradualismo gera uma adaptação morosa e quase que ela cria uma estagnação no processo evolutivo. Então, observemos, por exemplo, a nossa humanidade, como ela tem evoluído. Ela passa por períodos de quietude, de acalmia, em que as civilizações estão acomodadas e, de repente, vem uma série de fatores, às vezes cataclismas, que promovem grandes modificações súbitas na maneira como nós vivemos. Todas as civilizações experimentaram isso. Revolução Vermelha, né, na Rússia, Revolução Francesa. Então, são quebras de equilíbrio evolutivo que tiram o homem da sua estagnação para que ele possa refazer valores e criar novos valores. Então, em todas as áreas nós observamos isso. Olha a ciência, como é que ela vem evoluindo. De repente, descobre-se fatos revolucionários que exigem novas formas de serem compreendidos. Novas ciências são chamadas a modificarem os seus conceitos. Por exemplo, a velha física, a física clássica, né, quando veio a física quântica, foi uma quebra de paradigmas e o homem promoveu um salto imenso na sua evolução graças a essa revolução quântica. E na nossa própria vida, Gilson, se a gente olhar atentamente, a gente vai ver, né, períodos realmente assim de grandes modificações, de grandes acontecimentos, que a gente percebe, né, opa, a partir daquele momento eu dei um salto, né? Então na vida individual e na vida coletiva do planeta a gente vê essas transformações, esses saltos, né? Que essa é uma teoria impressionante, Gilson. É uma teoria, eu lembro que a primeira vez que eu li, a primeira vez que eu tomei conhecimento dessa teoria foi lendo a sua obra. Aí depois eu assisti você falando isso numa palestra, já tempo que eu fiquei impressionado com isso, sabia? Assim, é uma coisa bem nova pra mim, assim. Aí uma coisa que, no primeiro momento, quando você disse, eu me assustei, porque parecia que essa ideia de que a evolução caminha, na verdade, assim, aos grandes saltos, e não por uma gradual progressão. Quando você falou dos grandes saltos, era como se estivesse excluindo essa progressividade, e não é o caso, né? Na verdade, ela tem os dois movimentos, o gradualismo, só que o gradualismo ele é lento, né? Sim. É uma evolução muito lenta e a quebra, o salto, acelera a evolução. Exato. Não exclui a necessidade e a importância do gradualismo, né? Acrescenta esse salto que é um fato, realmente. Isso mesmo. Olha o cristianismo, por exemplo, como veio morosamente evoluindo pela Idade Média, agregando conhecimentos vagarosos, e de repente rompe-se um equilíbrio, vem o reformismo, né, através de Lutero, e faz aquela modificação. Depois vem o espiritismo, uma outra revolução, uma outra quebra de paradigmas, traz novos conhecimentos e rompe o tradicionalismo.
É isso que faz a evolução. Esses são saltos evolutivos, né? Sim. E a biologia, ela ocorre da mesma forma. Então, Steve Gould, ele explica por que a evolução não tem os chamados famosos elos perdidos, que são aqueles elementos de transição entre uma espécie e outra. Ele fala que esses elementos não existem, porque a evolução se faz com modificações abruptas. Determinadas espécies abruptamente surgem com mutações biológicas transformadoras, criando abruptamente novas espécies. Não há uma transição paulatina. Essa transição é muito pequena entre um ser e outro. E ele explica isso com muita propriedade. Ou seja, não serão encontrados nos fósseis, né, pela paleontologia, por exemplo, detalhadamente essas transições. Porque surgem, de repente, assim, novas formas impressionantes, né? Exatamente. E ele explica que se a evolução se valesse do acaso para produzir essas revoluções biológicas, ela geraria seres incapacitados à superação da seleção natural. Eles não sobreviveriam. Então, eles já trazem modificações prontas para serem vitoriosos. Sim. Então, por trás dessa ideia está o criacionismo. É verdade. Ou seja, há um processo criativo atuando na evolução biológica, gerando seres com inovações e perfeitamente adaptados às novas condições exigidas pelo ambiente. E essas condições, elas já vêm prontas nos seres. Então, as mutações necessariamente têm que ser inteligentes, porque senão não haveria evolução. Essa que é a grande ideia do Stephen Gould. E Gilson, e pelos exemplos que você traz aqui na obra, quando você vai falar, por exemplo, de uma simples pena de uma ave e outros exemplos, a gente vê que assim, não é um mero salto evolutivo. É realmente de uma inteligência extraordinária que tem uma visão de conjunto e que traz ali algo novo, né, nesse salto, realmente assim, muito coordenado com todo o ambiente ao seu entorno, né? Não é algo assim realmente meio que aleatório, meio casuístico, né? Que a gente nem consegue enxergar ainda essa sabedoria, né? Exato. A grande miopia do século XX foi nos pedir acreditar que tudo isso é obra de um acaso. Isso é uma miopia terrível. Nossa, uma cegueira, né? Como que pode, né? Como é que pode a inteligência humana julgar que o acaso cria formas inteligentes, né? Perfeitamente conjugadas, com anatomias complexas, preparadas para a vida? É incrível, né? A nível molecular, a nível dos mais profundos, né? Uma complexidade tão sábia que, nossa, né? O acaso é muito inteligente. Então nós temos dois grandes exemplos do equilíbrio pontuado, né? Um é o famoso besouro bombardeiro, né? Ele tem um tanque no abdômen dele, que esse tanque ele é feito de uma carapaça protetora de metal, que é uma coisa extraordinária, né? De amianto, né? Ele cria uma bolsa de amianto no abdômen dele. Vejam bem, o amianto, né? Que é um elemento tóxico, até cancerígeno para os seres vivos, mas ele é proibido em muitos países, né? Ele aprendeu a absorver o amianto da natureza para construir a sua câmara de combustão. E ele então constrói dois bulbos, um com a hidroquinona e outra com peróxido de hidrogênio. E essas duas bolsas ficam ali ligadas a essa câmara de combustão. Os químicos sabem que quando a gente mistura a hidroquinona com peróxido de hidrogênio, ocorre uma explosão súbita. E o bichinho já sabia disso muito antes dos químicos descobrirem essa reação. Dando aula de química. É um químico da natureza. Então, quando ele se vê ameaçado, ele abre essas duas bolsas, né, com esses dois elementos dentro dessa câmara de amianto, o negócio explode, a câmara é resistente, só tem um pequeno orifício, então ele solta por esse pequeno orifício na ponta do seu abdômen um líquido corrosivo, quente, a 100 graus centígrados, já imaginou um negócio ali? Que acaba matando o seu ofensor, o seu predador. No caso são as formigas, são
predadores naturais desse bichinho. E as formigas, tadinhas, ficam... né, e ele mesmo não se explode, né? É incrível. Ele não se explode, ele é interessantíssimo. Então, os criacionistas dizem que esse besouro foi criado por Deus e que ele não evoluiu. Porque se ele evoluísse, ele morria. Se ele criasse as bolsas sem a câmara de amianto, ele se explodia. Então, esse artefato tinha que vir pronto nesse besouro, né? Tinha que estar todos com esses componentes bem situados, bem colocados. Ele tinha que ter já as válvulas para que essas glândulas, né, ao injetar esses líquidos dentro dessa câmara, ele tem poderosas válvulas que fecham para que esse explosivo não reflua para dentro dele mesmo, né? Sim. Então é um mecanismo todo coordenado, todo muito bem arquitetado por uma inteligência que não se sabe de onde vem. Então esse é o grande herói do criacionismo, né? O besouro bombardeiro, porque ele é considerado um ser criado desta forma, que não tenha passado por uma evolução. A gente tem aí um pequeno comentário a respeito disso, que é só mesmo com a queda que nós vamos poder responder. É como que Deus prioriza um besourinho desse com um mecanismo de ataque e defesa tão extraordinário em detrimento dos outros seres pequenos que são também criaturas de Deus, né? Exato. Uhum. Esse misto de luz e trevas só a queda explica, né? Fica meio estranho, né? Não fica você achar que Deus criou isso para ele matar as outras pobrezinhas. É lógico que elas também querem matá-lo, mas não se compreende como é que Deus se mete nisso aí, né? Uhum. Isso aí a gente tem que responder mais tarde. Mas é nítida a presença da inteligência e do aparecimento súbito de mutações prontas e preparadas para a vida. Outro exemplo é dos seres que saíram dos mares e passaram a caminhar na terra. Eles também precisaram de adaptações fantásticas para poder captar o ar, para poder transformar barbatanas em patas, bexiga natatória em pulmão, desenvolver uma série de músculos, de artérias, de nervos, de áreas cerebrais para controle das novas estruturas. É uma conjunção complexa de mutações que jamais poderiam ser feitas ao acaso. Uhum. Se fosse o acaso, uma modificaçãozinha ou outra, esses seres se fragilizariam, extinguiriam. Seriam devorados e seriam extintos, né? Uhum. Então, os saltos evolutivos, o equilíbrio pontuado, ela traz a necessidade de uma inteligência, de um princípio diretor na vida. Do contrário, não se pode explicar a biologia. E é um fator de progresso, né? Com certeza, porque ele só traz inovações boas, né? Inovações com avanços, nitidamente avanços, em relação às antigas, né? E essa linha de desenvolvimento que passa por esses períodos assim de estagnação, para depois ser rompido por um pulso aí de saltos revolucionários, nos lembra também a espiral, explicada lá em A Grande Síntese, né, por Pietro Baldi, por sua voz, a grande trajetória típica dos movimentos fenomênicos, né? Quando a gente começa a visualizar isso, né, num quadro assim, espiraloide na mente, a gente vê, né, que o salto evolutivo está dentro também da evolução que segue a espiral, né? Não é uma seção contínua, é quebrada, né? Não é curva, é curvilíneo, né? Exatamente, ela sobe, ela desce, né? Porque é o padrão evolutivo, né? A trajetória típica, né? Então, o salto evolutivo está dentro disso. Mas então, Rafael, o equilíbrio pontuado, ele se combina com uma outra ideia que tem sido pouco falada na atualidade, mas há uns anos atrás andou muito badalado, que é o intelligent design, né? O desenho inteligente. O designer inteligente. O planejamento inteligente. Isso. Porque o equilíbrio pontuado exige um planejamento inteligente. E é pena que, de certa forma, não se tem ouvido mais falar do planejamento inteligente, mas eu, particularmente, acho uma ideia fantástica, uma ideia espetacular que foi inserida na biologia, foi muito combatida, né, Rafael? Uhum. Porque muitos
criticavam esse pensamento, perguntando, mas quem criou o desenho inteligente, né? Que o desenho inteligente necessita de alguém que o cria, né? Sim. Uhum. E, de fato, essa tese ela é muito bonita, mas ela deixa algumas falhas, Rafael. Ela precisa de complementação, Ela precisa ser complementada, e o Baldi complementa fantasticamente essa ideia, porque se você for se basear na natureza, você vai se surpreender realmente com as construções fantásticas, mas também você vai ficar um tanto quanto abismado de ver que certas construções da natureza foram feitas para matar, para assassinar, né? Como garras, né? Como é que um planejamento inteligente de origem divina cria garras? Coisas diabólicas cria assim, dentes, odiosas. Né? Cria presas, cria venenos. chifres. Venenos, né? A arte dos venenos é uma coisa extraordinária, dotada de uma sabedoria, que um ser cria um veneno para matar o outro, ele tem que conhecer biologia, tem que conhecer bioquímica do ser que ele quer atingir com seu veneno, né? E as camuflagens também, né, Gilson? Exato. E certos seres que a gente pode considerar diabólicos, né? Seres peçonhentos, um escorpião, né? Uma aranha venenosa, tem lá a sua inteligência. Então, na verdade, existem dois tipos de inteligência digladiando na vida. A gente chama isso de uma inteligência divina e uma inteligência satânica. Isso e nós não temos como compreender isso sem o Baldi. Uhum. E para quem nunca ouviu, Gilson, essa ideia, eu sugiro até mesmo, claro que ler a obra, está explicado aqui, mas também tem uma palestra, queridos ouvintes, do Gilson Freire, nosso amigo aqui, chamada Amor e Ódio. Foi em um dos congressos, né, do Pietro Baldi, e essa palestra Amor e Ódio, Gilson, eu acho ela excelente, você aborda muito bem esses aspectos do amor e do ódio na nossa evolução aqui, né, na estrutura da Terra. Aí você explica muito bem isso para deixar como recomendação aqui ao ouvinte, para não ficar na dúvida. Eu agradeço o comercial, né? Mas, acho que você também fez uma palestra sobre isso, que eu não ouvi ainda, mas deve ser muito bacana também. Mas, então é isso, né? Aparece, então, essa ideia fantástica do equilíbrio inteligente, do planejamento inteligente, e essa ideia não morreu, ela está um pouco abafada, mas certamente ela vai voltar, porque a biologia precisa dela. É realmente um absurdo admitir que a biologia cria seres organizados de alta complexidade por acaso. Onde Sim. há uma inteligência, né? Todo efeito inteligente requer uma causa inteligente. Isso é essencial, né? É necessário uma evolução em dois mundos, né? É necessário incluir aí, né, para entender a biologia realmente, a vida, né, como um todo, uma outra existência, né, interposta a essa física. É a era do espírito, realmente, como a gente está conversando, né? Com certeza, né? O espírito é que está carregando as formas, ele é que traz a evolução, ele é que imprime as modificações nos seus novos corpos, ele é o diretor da evolução, aí se explica, fica mais coerente, né? Se tiver algum ouvinte aí que esteja mais atualizado, saiba de alguma coisa sobre o designer inteligente, de novidade, manda pra gente aqui no portal, pra gente conversar depois aqui com o Gilson sobre. Nós estamos precisando atualizar um pouco o planejamento inteligente, né? E uma outra ideia fantástica que surge a partir de todas essas teorias é a complexidade redutível, né? Essa ideia também eu acho ela extraordinária e ela questiona uma metodologia empregada pela ciência já de muito tempo, que é o reducionismo, herdado aí de Descartes, e diz o seguinte, que para você conhecer um fenômeno, você tem que desmontá-lo aos seus componentes mínimos, porque as suas partes mínimas vão justificar o todo. Ou seja, você entende um relógio a partir do instante que você o desmonta e compreende como que ele funciona na sua conjugação de engrenagens e de cordas e tudo mais. Você reduz, então, um fenômeno aos seus componentes mínimos para explicá-lo e entendê-lo. E isso é que a ciência vem fazendo já desde quando ela nasceu, no século XVII. Ela desmonta tudo que quer entender, como uma criança curiosa que quer saber como que as coisas funcionam, a criança desmonta o carrinho, né? E assim a ciência começou a desmontar os seres vivos, né, na expectativa de que as partes dos seres vivos tragam uma compreensão ao conjunto.
Então vai fragmentando tudo, mas essa fragmentação ela jamais traz uma compreensão do todo, porque o todo extrapola o conjunto das partes. Então, a complexidade de um ser não pode ser reduzida às suas partes. Esse é o sentido da teoria complexidade irredutível. O exemplo clássico é uma ratoeira, né? A ratoeira é o exemplo clássico, que você tem uma ratoeira que é feita de uma base de madeira, uma haste de metal, uma mola e um pedaço de queijo. Se você desmontar a ratoeira nesses componentes mínimos, você jamais vai entender. O queijo, a madeira, a haste de ferro, a mola, elas não vão explicar para você o que é uma ratoeira, para que ela serve, com que finalidade ela foi construída, de forma que você não pode, pela parte, explicar o todo. Essa é a ideia da complexidade irredutível. Você só entende a ratoeira no seu conjunto, aí você entende o seu propósito. E é o conjunto que se serve das partes. Exato, não o contrário, né? Não o contrário, Então, está havendo aí, né, em alguns ramos da biologia, uma revolução na forma de entender os seres vivos como complexidades irredutíveis, porque as partes não podem explicar o conjunto. A palavra da hora, né? A palavra da hora deveria ser, né? E será cada vez mais visão de conjunto. Exatamente. O exemplo do olho, né, que os biólogos sempre nos falaram que foi produzido pela evolução, mas quando você examina o olho, você fica abismado de ver a integração dos componentes do olho, né, a lente, o diafragma, uma película sensível, uma câmara escura, né, para captação de luz, com obturadores, com sistema de foco. É uma verdadeira muita sabedoria. É uma câmara, né? É uma câmara filmadora fantástica e que supera todas as câmaras filmadoras que o homem já criou. Um negócio extraordinário. Era pra gente viver abismado, né, Gilson? O dia inteiro. A gente tinha que ficar admirado. Como é que a natureza cria isso sem uma natureza destituída de propósito, de inteligência? Como é que cria isso ao acaso, não é? É um absurdo, é um verdadeiro absurdo essa teoria materialista do século XIX, XX, né, que está reverberando ainda até hoje, né? Sim. E você tem o exemplo da pena que você falou, né? Esse é muito bom, Gilson. A pena é algo fantástico, uma coisa tão simples que ninguém para pensar como é que ela se faz, porque o grande problema da pena é que a pena é feita de uma molécula chamada queratina, produzida por um folículo piloso, o mesmo que produz os nossos pelos. Ô Gilson, só um instantinho. O amigo e a amiga que estão nos ouvindo, pega uma pena se você tiver aí pertinho. Não arranca do bicho não, por favor. Se tiver uma aí perto, vai na internet, pega uma pena e dá uma olhada nela. É impressionante, mas vai, Gilson, fala. Mas então a pena ela é feita por moléculas de queratina que vão se somando e vão sendo secretadas, é produto de uma secreção. À medida que ela é secretada, ela vai secando e ela vai tomando uma forma, e não se entende como é que ela toma essa forma. Achava-se que era o DNA, mas o DNA está situado na célula que produz a queratina. E como que esse DNA tem uma ideia do desenho da pena? Porque elas se produzem em harmonia, um desenho coerente, final, né? Muito bonito, que os pássaros, né? As aves, elas têm plumagens que são verdadeiras obras de arte. Parece que alguém foi com um pincel e pintou, né? Com uma exatidão incrível, né? Um entrelaçamento ali. Não tem como explicar. Então alguém explicou o seguinte, se compara alguém que vai produzir um prédio, um grande edifício, e você está construindo tijolos. E cada tijolo é construído com uma determinada cor para que aquele tijolo fique numa determinada posição e crie um desenho coerente no final. Então você tem que criar cada tijolo com uma cor e determinar a posição daquele tijolo para que aquele tijolo seja empurrado por outro, e no final ele fique no seu lugar certinho. Como é que seria? Quem pode fazer um negócio desse? Seria um computador super poderoso, né?
uma inteligência fantástica para você poder fazer isso. Então a pena não se explica pelo DNA. O DNA não tem capacidade de fazer isso com cada molécula de queratina, colori-la e determinar a que ela se situe numa determinada posição na pena, né? E com a curvatura exata, né, para formar o conjunto. Curvatura exata para formar a aerodinâmica, ainda tem isso, né, Rafael? Ela vai se encaixando, né, com as outras alças. Ela produz um ser que voa, que tem um design espetacular, né? Ultra aerodinâmico, né? Nossa, é incrível. É incrível, é o que você falou mesmo, a gente deveria ficar estarrecido com a maravilhosa natureza que vivemos e reconhecer a presença do Espírito, a preponderante presença do Espírito. Então os seres biológicos estão plenos de complexidades irredutíveis. Mecanismo de coagulação do sangue é um exemplo também, é uma cadeia fantástica que um errozinho qualquer e a coagulação não funciona, né? E como que aquilo é bem bolado, né? Como é que o sangue sabe que está em contato com o ar, que ele tem que solidificar-se para que o ser não morra, né? Para que o sangue não se esvaia todo por um pequeno orifício. É extraordinário, né? A gente devia ficar agradecendo de joelho todo dia. Exato. Essa sabedoria, né? A molécula de hemoglobina é outra coisa. Quando você estuda a molécula de hemoglobina, você fica abismado, porque ela tem um design preciso. Cada átomo de aminoácidos, né, e todos os átomos que a compõem, tem uma posição ultra precisa numa molécula altamente complexa. E tem os átomos de ferro que são colocados exatamente naquele lugar para que ele possa captar oxigênio, CO2 e também doá-lo com facilidade, né? Uma coisa extraordinária. Quando você estuda uma molécula dessa, você fica, mas não é possível. Quem bolou esse negócio, né? Sim, é aí que tá a questão, né? Esse mecanicismo casual reducionista não explica. Não tem como. Então, o reducionismo está com os dias contados, né? Sim. O reducionismo, ele tinha um aval. Ele achava que o DNA é que explicaria toda esta alta complexidade da vida, os registros existentes, então, nessa molécula, né, de DNA. Mas o projeto Genoma, ele acabou derrubando essa esperança materialista dos biólogos, porque o DNA se mostrou insuficiente para constituir a alta complexidade dos seres vivos, né? Isso ficou patente, ficou um pouco abafado, né? Os biólogos acabaram não transmitindo essa ideia para a população de modo geral. A gente ainda continua achando que tudo está explicado pelo DNA, mas é um absurdo também, né? Nós vemos, por exemplo, a nossa espécie, nós temos um DNA, uma fita, né, de informações imensas, mas descobriu-se que apenas 33 mil pares de genes que estão ativos no nosso DNA. E cada par de gene ele tem o desenho de uma proteína, perfeitamente ali informatizado, né, num código quaternário, o desenho de uma proteína. Então, o nosso DNA traz 33 mil tipos de proteínas que são necessárias para construir o nosso corpo. Só que esse número de proteínas é insuficiente para construir um corpo humano. O conjunto de desenhos de proteínas se chama proteinoma. O proteinoma é o registro de um modelo de uma proteína. E nós temos 3 milhões de tipos de proteínas no nosso organismo. Cadê o proteoma dos outros tipos? Então, o DNA ele é só um rascunho para que o organismo possa começar a formar o seu corpo. É lógico que ele é decisivo em alguns aspectos, mas ele não é o determinante da forma. Tanto que o nosso DNA ele é 99,4% idêntico a um DNA de um chimpanzé. Sim, E o que sobra, 0,6%, é insuficiente para você explicar a grande distinção entre um ser humano e um chimpanzé. Você não explica a inteligência, não explica a personalidade, não explica uma série de características orgânicas, né?
E quando comparado com os outros animais também, o nosso DNA tem pequenas diferenças, né? Com ratos. Com milho, acho que são 12% só a diferença com milho, como é que pode, né? Então é um rascunho. O Francis Colley, que foi chefe do Projeto Genoma, ele falou uma frase que eu acabei guardando, que essa frase é muito importante, ela deveria ser cultuada. E quando terminou, então, se conhecer todo o desenho do DNA humano, né, o genoma, ele chegou à conclusão de que não dava para explicar. Então ele falou assim: a complexidade do ser humano surgiu de alguma outra fonte pela qual devemos agora começar a procurar. Olha que bacana. Legal, ótimo. A complexidade do ser humano veio de outra fonte, não vem do DNA. O DNA perdeu o trono, né? Com o Projeto Genoma ele perdeu o trono. Ele não explica a complexidade, ele é insuficiente para isso. Então esses são os temas principais que estão permeando a biologia nos dias atuais, estão nos dizendo então que há algo atrás, há algo por trás, que é o espírito, né? A biologia então ela está muito bem estabelecida dentro da evolução, mas a evolução precisa ser completada pelas ideias criacionistas. Essa é a unificação que estamos aguardando. Exatamente. Você vai unificar criacionismo com evolucionismo e vai produzir uma ideia mais coerente. Exatamente. Há um criacionismo na evolução. E há evolução. Esse é extraordinário. Você não nega que há evolução, claro, né? Nem esses esforços aí para fazer esse mapeamento genômico do DNA, foi tudo importante. Trabalho árduo, né, impressionante que fizeram, mas realmente falta ainda para complementar e para trazer uma realidade mais substancial. É o que a gente vem conversando aqui, que a gente pode chamar de espírito, né? Exatamente. A gente compara com a evolução dos carros, né, Rafael? É interessante nós observarmos que desde que os carros surgiram no começo do século XX, né, 1900 por aí, né? Aquelas primeiras Mercedes-Benz, né, aqueles carros velhíssimos, né? Esse calembequezinho, e você vai acompanhando a evolução dos carros ao longo dos anos, você vai ver como que eles vão evoluindo, até chegar nos nossos automóveis, né, já quase que andando sozinhos, né, totalmente diferentes dos carros de um século atrás. A evolução é extraordinária, não é? É incrível. É inegável, evolução de complexidade, evolução da forma. Você caminhou, né, de umas máquinas meio desengonçadas para formas conforto também, né? Conforto, aerodinâmica, é extraordinária, né? Você já imaginou você pretender convencer alguém de que as peças foram se combinando aleatoriamente ao longo dos anos e produzindo carros cada vez mais melhorados? Esse exemplo que você coloca no livro, realmente. Por uma conjuntura as peças foram se entendendo por si só. Alguém acreditar nisso, ele vai ser taxado de louco. Exato. Há uma inteligência que está coordenando a evolução dos carros, não é? Evidente, lógico. Por que não extrapolar isso para os seres biológicos? É evidente, né, que os seres biológicos são como peças de carros montados pelo espírito. O espírito é que está evoluindo a forma, imprimindo melhorias à forma. Então, esse é o neocriacionismo biológico. Sim. Se abraça a evolução e admite um princípio diretor. O Baldo chamou de psiquismo diretor. E é essencial que a biologia se abrace a esse princípio diretor e se torne a biologia substancial, a biologia da substância, a biologia do ser, a biologia da vida. Aí a biologia ficará maravilhosa, né? Porque ela se tornará uma ciência espiritual. E o que seria então, Gilson, o princípio antrópico, que seria aí o item 3 dessa nossa conversa? O princípio antrópico também é muito interessante. Ele foi anunciado no campo da cosmologia. Ele parte de um princípio seguinte, que o universo, quando foi criado, ele conhecia com exatidão o que ele deveria se tornar.
Ou seja, o universo conspirava, é uma palavra muito batida, mas conspirava para a produção de vida. Então, uma série de ajustes foram feitos quando o universo foi criado para que lá na frente o universo se tornasse o que ele é hoje. Então, esse ajuste fino das leis físicas que regem os fenômenos atômicos, fenômenos energéticos, esse ajuste fino é como se alguém o tivesse determinado. Isso é chamado do princípio antrópico, porque é como se esses princípios estivessem visando a produção do homem. Porque o homem não existiria se pequenas modificações não tivessem sido impressas no momento do nascimento do universo. Por exemplo, a carga elétrica do elétron é exatamente igual à carga elétrica do próton, embora o próton seja 1000 vezes mais pesado do que o elétron. E a ciência mede essa carga elétrica e ela fica abismada como que em muitas casas decimais ela é exatamente igual. Quem que foi falar para o elétron que a sua carga elétrica tinha que ser exatamente igual à do próton? Caso contrário... Caso contrário, o átomo não existiria como uma entidade estável. Os valores das forças fundamentais também, a ciência, pesquisando esses valores, ela chega à conclusão de que é aquele valor exato, não poderia ser nem minimamente mais, nem minimamente menos. Por exemplo, a constante gravitacional. Se ela fosse um pequeníssimo valor para mais ou para menos, as massas existentes no universo se fundiriam de uma forma inviável ou não se fundiriam. Ou não se formariam, né? Não se formariam, se dispersariam. As galáxias, estrelas. Então é curioso, a constante gravitacional tem que ter aquele valor exato. Quem que foi que determinou essa exatidão? De antemão, né? Quem que foi que falou que ela deveria funcionar dessa exata maneira? Por aí vai, todos os postulados da física quântica têm uma precisão e valores que deixam os estudiosos intrigados. Como que eles foram criados dessa forma? É como se eles soubessem que precisavam produzir uma certa estabilidade no universo para que o universo evoluísse, criasse condições para que a vida surgisse, a vida evoluísse até o homem e despertasse no homem a consciência. Ou seja, para que o universo produzisse consciência, foram tomadas uma série de atitudes, de critérios, de valores, como se alguém tivesse feito um mundaréu de cálculos para que esses valores fossem exatos. Porque senão a consciência não existiria no universo. Sim. Isso é princípio antrópico. Antrópico, perfeito. É um nome elegante, mas por trás, claro que está aí uma grande interrogação. Mas quem é que é o autor do princípio antrópico? Né? Quem criou a exatidão das fórmulas físicas? Quem pôs inteligência e lógica nas formulações matemáticas e vestiu as leis físicas com esses princípios coerentes, né? Porque se os princípios físicos fossem coerentes, nós estávamos fulminados. Sim, isso é muito impressionante mesmo. E você cita aqui no início desse item do princípio antrópico uma frase do Erwin Laszlo no livro Conexão Cósmica. Acho que vale a pena ler. Vamos lá. Se soubéssemos mais sobre as condições sob as quais nosso universo nasceu, talvez pudéssemos descobrir também por que suas constantes são tão precisamente sintonizadas com a evolução da vida. Isso é o princípio antrópico, muito bem definido. Agora, pensando bem cá entre nós, isso é apenas um nome elegante para Deus. É verdade, né? E olha só, né? E o nome também antropocêntrico, né? Que coloca o homem, a humanidade ali no centro da relação. O universo foi feito em função do homem. O fator de queda, né? Tira Deus e me coloca no lugar dele, né? Coloca no lugar. De qualquer forma,
o universo ele existe em função do espírito, não do homem, não é? Tudo indica, né? Essa intervenção de uma sabedoria superior. O espírito precisava ressurgir da matéria, precisava evoluir, precisava desabrochar do seu ser a consciência. Isso era extremamente necessário para que ele pudesse voltar para casa, né? Perfeito, Gilson. Então, esses princípios todos, eles são extremamente generosos. Eles criaram condições para que o tumulto do antissistema, né, apesar do caos em que o universo nasceu, esse caos gerasse ordens mínimas e crescentes para que o universo se tornasse hoje o que ele é. A gente tem que agradecer de joelhos todos esses fundamentos que regem o universo, regem a biologia, que nos regem, que nos permitem estar aqui hoje, né? Evoluindo e indo embora para casa, né? Retornando para casa. Retornando, senão seria impossível retornar. Nós estávamos lá na água, né? Assim que fala, né? Tá na água, né? A gente estava realmente perdido, né? Deus não quis a morte do pecador, diz o Paulo, né? Quis que ele vivesse. E Jesus disse, né? Vim para salvar o que estava perdido. Exatamente. Nós estamos aí já adiantando a conversa, né? Mas é importante já ir semeando essas entrelinhas, porque lá na frente nós vamos falar isso com mais peso, né, Rafael? É isso mesmo, né? A gente deixa para os próximos episódios. Na arquitetura monista, né, de Ubaldi, nós vamos falar isso com mais clareza, né? Agora ainda está entre linhas, mas vamos anunciando aí. É isso, Gilson. Fizemos um breve resumo aí. Estamos saltando muitos tópicos do livro, mas a nossa conversa ficaria interminável se a gente fosse abordar tudo, né? Então é só uma pequena ideia, uma degustação para quem quer estudar isso com mais cuidado, só mesmo através das leituras, né? Tem que ter a experiência própria ali de mergulhar nesses conteúdos e sentir, né, essas verdades transbordantes. Aqui é nosso bate-papo, nossa alegria de interagir, de poder trocar essas experiências, né? E para que a gente se una e crie uma cultura cada vez mais espiritualista, né? No melhor sentido, para que a gente internalize em nós e na nossa sociedade, coletivamente, essa grande era do espírito, que é a era da esperança, que traz muita alegria para todos nós. E que se sirva a todas as religiões, todas as correntes e todos os sem pensamentos. Sem distinções. É universalidade e imparcialidade, né? Que são os princípios do professor Pietro Baldi. Então é isso, meu amigo, te agradeço em nome do Portal Pensar mais uma vez. Agradeço aí aos queridos amigos e amigas ouvintes, pensadores e pensadoras. E eu agradeço imensamente por essa oportunidade, viu, Rafael? É muito bom estar aqui com você e estar com todos que nos ouvem. É uma alegria imensa a gente poder ter essa oportunidade de trazer esses assuntos à tona e nos botar para pensar, né, Rafael? Portal Pensar, né? Para pensar, realmente. A gente tem que pensar, porque senão não vamos sair do lugar, não. Nós temos que fazer os nossos saltos. Isso, vamos dar os nossos saltos. É isso aí. Uma alegria muito grande, viu? Que Deus nos ampare a todos, nos favoreça aí com essa alegria de conhecer, para que nos libertemos de nós mesmos. É isso, Gilson. Sigamos, meu amigo. Paz para todos. Paz. E até o próximo episódio. Vocês pensam daí, que a gente pensa de cá.